Muito boa tarde a todos. Normalmente, quando pensamos no Ayurveda, a maioria de nós tem uma visão muito prática de tudo o que pode nos trazer o Ayurveda, e é uma riqueza maravilhosa de terapias, de conhecimento. Todo esse conhecimento tem a sua raiz num universo mais vasto de conhecimento, que são os Vedas, não é? E numa visão mais teórica, o Charaka Samhita diz que todo o desequilíbrio, toda a doença surge com o erro do intelecto, Pragyaparad. O termo é mais do que erro do intelecto, é o crime, ou o crime do intelecto pode ser traduzido assim. A minha formação está ligada à meditação e à Universidade Védica Maharishi, da Holanda. Eu há cerca de 30 anos que ensino a meditação transcendental. Tenho feito esse trabalho um bocadinho por todo o mundo. E foi nessa altura que, claro, tomei contacto com o Ayurveda, e desde então fiz muito trabalho de divulgação, principalmente do Ayurveda. Apesar de ter feito alguma formação como técnico, pouco trabalhei nesse sentido, foi mesmo a divulgação que me interessou mais, e o trabalho como professor de meditação. Quando falava sobre Pragyaparad, o fundador da meditação transcendental, Maharishi Mahesh Yogi, ele dizia que quando o intelecto, atraído e influenciado pela consciência material, perde a conexão com a totalidade da consciência, então temos Pragyaparad. Isto ocorre quando deixamos de estar centrados no ser. Pois existem muitas formas como isso pode acontecer e detalhes sobre isso, mas o mais interessante é pensar como resolver isso. No fundo, todas as terapias do Ayurveda são para tentar remover esse erro em diferentes níveis, não é? Pode ser ao nível da mente, ao nível do corpo. Todas as terapias, em última análise, querem remover esse erro do intelecto. Mas se pensarmos no yoga, o Patanjali dizia que o erro do intelecto era o ego. Ele define o ego como sendo o erro do intelecto. O remédio que é prescrito é a transcendência, e em diferentes textos védicos é isso que nos surge. É ir além da realidade manifesta da criação, ir além dos 3 gunas, é ultrapassar esse nível material, essa identificação com os objetos materiais. A maior parte das vezes identificamos-nos com o nosso corpo, eu sou isto, ou sou... Tem pessoas que, se viverem num nível mais materialista, se vão identificar muito com o seu carro, ou com o seu telemóvel, ou o que seja. Mas essa medida que para mim me parece fundamental para o Ayurveda e para qualquer sistema, de facto, é a abordagem principal de restabelecer a conexão com o ser, com uma realidade mais fundamental da vida. E isso consegue-se diariamente com a prática da meditação. Não é? A meditação é, no meu entender,
uma abordagem incontornável do Ayurveda. A mente é responsável, e isso conhece-se há muito tempo, como é mesmo a Organização Mundial de Saúde publicou vários trabalhos sobre isto, em que está mais do que demonstrado que mais de 80% dos problemas de saúde têm uma origem psicossomática, têm uma causa psicossomática. E a meditação tem um poder imenso para resolver essa causa primordial. Eu gostei imenso de ouvir aqui algumas coisas. Uma delas foi logo na intervenção em que falaram no aspecto da farmácia voltar à fitoterapia. Deixou de ser por algumas gerações e agora, felizmente, parece que estão a voltar a casa aos farmacêuticos. Vejo isso como uma coisa muito positiva. Também adorei ouvir aqui na intervenção anterior, algo muito bonito, que é os terapeutas começarem a ter procura de pessoas que não estão doentes, que se querem manter saudáveis. Isso parece-me maravilhoso. Isso também é o sonho de todos os professores de meditação, é que as pessoas que vêm aprender a meditar tenham a preocupação do seu desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento de estados superiores de consciência, e não simplesmente virem meditar porque precisam de normalizar a pressão arterial, porque o cardiologista lhes recomendou, ou ter, quem sabe, resolvido algum outro problema para o qual a meditação tem um efeito mais direto. Eu devo dizer que, com muita felicidade minha, nos últimos 3, 4 anos que tenho ensinado a meditação aqui em Portugal, a maioria dos alunos que me procuram, salvo raríssimas exceções, estão exatamente nesse universo de pessoas que vêm aprender a meditar porque estão interessadas no seu desenvolvimento pessoal, porque querem remover essa aí a causa primordial do erro do intelecto, mas esse não vem porque estão doentes, porque esse erro já chegou a um ponto de doença instalada, não é? Mas vêm antes de precisarem, vêm buscar essa experiência simplesmente porque querem ser mais felizes, querem ser mais realizados. Não é? Nós, do ponto de vista do Ayurveda, nós somos a expressão, somos o universo, não somos a expressão, somos mesmo o universo. Não é? A realidade, a identificação que nós fazemos com o nosso corpo ou com os nossos entes queridos ou a realidade à nossa volta é uma ilusão, é como a onda achar-se separada do oceano. Não é? Nós somos parte desse oceano ilimitado de consciência e nós somos esse oceano. Não é? Então, quando nós estamos em contacto com esse oceano ilimitado, então esse erro desaparece. Aí vivemos a expressão plena do oceano, mesmo permanecendo a onda. Conhecemos a expressão desse oceano. Idealmente, eu vejo o Ayurveda como, numa situação ideal, como parte de uma educação básica para as pessoas, porque ter um sistema de saúde que quer tratar as doenças é tapar buracos, quer dizer, depois da casa roubada, pôr trancas à porta, para usar a nossa expressão. Então, só mesmo criando, educando as pessoas para a saúde,
é que se pode realmente ter uma sociedade saudável. E o Ayurveda, no meu entender, é o conhecimento ideal, personalizado para o fazer. A meditação, trabalho com a cooperativa Maharishi aqui em Portugal, e nos últimos 10 anos o nosso principal trabalho tem sido esse, de educação. Nós, principalmente nos últimos 3 anos, tivemos fizemos parte de alguns projetos financiados pela Comissão Europeia, em que estivemos a ensinar alunos e professores em escolas. A ideia é que a escola deve ser um lugar em que as pessoas se sentem bem, em que o bem-estar geral das pessoas é fundamental para o processo de aprendizagem. E a resiliência dos estudantes, o bem-estar dos professores não é uma coisa opcional, não é? É mesmo uma necessidade. Nestes últimos 3 anos, eu penso que cerca de 2.500 indivíduos aprenderam a meditação transcendental em escolas. Trabalhamos com talvez 19 instituições, escolas, entre escolas e agrupamentos escolares. Muitos professores aprenderam a meditar. Temos procurado trabalhar com associações de pais, com outras instituições, com escolas, no fundo, toda a gente que está interessada em divulgar a meditação como uma ferramenta de saúde pública, como uma ferramenta de bem-estar. Não é? Muitos dos trabalhos que desenvolvemos tinham mesmo essa vertente. Muito do trabalho que foi feito, por exemplo, do ensino da meditação transcendental no Brasil, tinha mesmo essa intenção. Melhorar a saúde pública, tentar fazer prevenção de uma forma séria, proporcionar ferramentas às pessoas para restabelecerem essa conexão com o ser, remover o tal erro do intelecto. E essa experiência não é só uma experiência teórica, uma experiência ao nível da mente, de um relaxamento. Não, tem efeitos muito profundos, mais do que comprovados. Não é? Tem um estudo que foi agora republicado há relativamente pouco tempo, que observou cerca de 2.000 pessoas ao longo de 5 anos que estavam a fazer a meditação transcendental. E nesse estudo foi impressionante ver que ao final de 5 anos o universo de pessoas que faziam a meditação tinham recorrido cerca de 50% mesmo à procura de cuidados de saúde. Sendo que havia 3 áreas em que a mudança era muito mais dramática. Problemas cardiovasculares, problemas do sistema nervoso e infecções de nariz, garganta e pulmões, em que era superior a 70% a redução de procura de cuidados de saúde. Houve pontualmente um item no qual houve um aumento na procura de cuidados de saúde no grupo de pessoas que faziam a meditação transcendental. Mas não por causa de doença. Foi o número de parturientes que aumentou um pouquinho. Mas pronto. O fundamental daquilo que vos queria dizer era isto mesmo. A meditação, para mim, aparece-me como a primeira, digamos assim, não digo frente de batalha, porque é assim um bocado violento, mas como um primeiro passo fundamental para restabelecer a saúde.
não é? E se algum de vós ainda não faz meditação, eu sugiro fortemente que procure um professor de meditação. E se for meditação transcendental, melhor ainda. E quem sabe, alguns de vocês até podem ter interesse em tornarem-se professores de meditação. Existe uma necessidade muito grande de meditação nas nossas escolas. Os efeitos do trabalho que tem estado a ser feito pela cooperativa e outras instituições aqui na Europa tem estado a ser acompanhado pela Universidade do Algarve. Alguns dos estudos já foram apresentados e os resultados são muito promissores. Portanto, fica aqui o meu convite, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se ainda temos um pouquinho de tempo, se alguém quiser fazer, disponha. Tá? Muito obrigada pela vossa atenção e muito boa tarde a todos.